ao vivo. Deus abençoe os irmãos que já estão aqui, né, louvando o Senhor. E você que está em casa, Deus abençoe. E você que está acessando agora, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e convidar você para entrar nesse culto conosco e celebrar a Deus. Nós temos uma palavra para a sua vida, para toda a igreja e para você que está na sua casa. Deus abençoe. Eu quero orar rapidamente por os irmãos que estão acessando e nós vamos ter mais um louvor antes da palavra. Pai, nós oramos junto como igreja para que o Senhor abençoe essa transmissão e que possa chegar nesta casa, nesta família, possa chegar nesse coração que está alegre, que está buscando uma palavra e nesse instante ele parou para ouvir e o Senhor trouxe essa transmissão para fazer algo nessa família. Talvez essa pessoa que está precisando ser fortalecida, momento difícil, momento barra, mas que o Senhor vai fazer com que esse teu filho, essa tua filha seja fortalecido, porque o Senhor é um Deus presente, que pode todas as coisas. Assim abençoe esse lar, essa casa, no poder e no nome de Jesus, o nosso Deus e Salvador. Amém. Vamos ter mais um louvor. Aleluia. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero, Pai, eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Igreja, preste atenção. Quando nós cantamos essa canção que diz sobre presença, do nosso desejo de estar na presença do Senhor Jesus, é muito sério, amados. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Aonde é que você deseja morar? Eu te faço essa pergunta nessa noite, esse desafio a você. A Bíblia do Senhor diz: examine-se a si mesmo. Aonde você quer morar? Aonde você deseja morar? Você deseja que o teu corpo seja templo do Espírito Santo de Deus? Então, se você deseja, você vai cantar de novo, com toda a força da tua alma, desejando mais do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, mais da presença de Deus sobre a sua vida. Oh, mais, mais, mais. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada.
só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Me deixa morar. Eu quero olhar bem na face daquele a quem amo e ficar na presença onde é o meu lugar. Quero olhar bem na face daquele a quem amo e ficar na presença onde é o meu lugar. Quero olhar bem na face daquele a quem amo e ficar na presença onde é o meu lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-nos, Pai. Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-nos, Pai e Senhor. Mostra-me tua glória. Oh, obrigado pela tua presença, Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-nos, Pai e Senhor. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória, Jesus. Eu quero olhar na face daquele a quem amo e ficar na presença onde é o meu lugar. Quero olhar Bem na face daquele a quem amo e ficar. na presença onde Quero olhar, quero olhar, quero olhar. bem na face daquele a quem amo e ficar na presença onde É o meu lugar. Quero olhar. bem na face daquele a quem amo e ficar na presença onde É o meu lugar. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-nos tua glória. Mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos de vocês querem olhar a face daquele que nós amamos?
Tua glória, mostra-me tua glória, Senhor. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Vamos agradecer a Ele com louvor, com palmas e falar obrigado. Diga obrigado, Jesus. Obrigado por ter nos abençoado e por ter derramado essa graça, essa alegria que nos restaura. Abençoe cada vida que está nos ouvindo, que está nesse lugar, no poder de Jesus, no poder de Jesus, que haja cura, que haja renovo, que haja restauração, que haja alegria, que haja graça em cada um, nesse lugar, em nome de Jesus. Concorde comigo, diga amém. Aleluia. Deus abençoe, amados, podeis assentar. Que bênção que nós estamos sentindo. Quantos de vocês sentiram essa presença de Deus nesse lugar? E Deus está nesse lugar. E Deus ama você. Sabe, irmãos, é tão precioso quando a gente vem compartilhar a palavra de Deus. E nesses dias eu creio que todos nós temos passado por tempos difíceis e podemos pensar como está difícil, né? A gente olha para cá, está difícil, olha para cá, está difícil, olha para lá, está difícil, olha aqui, está difícil. Mas o Senhor diz que é para a gente olhar para Ele. Ele diz que nossa redenção vem do Senhor. E eu quero convidar você a olhar para Jesus, olhar para o Senhor, e onde nós encontramos paz, e que possamos ter esse desejo mesmo, de olhar na face do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe todos os irmãos. Na próximo domingo nós vamos ter a ceia do Senhor, e eu quero trazer uma agenda do nosso trabalho, do que vamos fazer esse ano de 22, né? A gente está com a agenda um pouco atrasada por conta desse Covid. Nosso ano letivo vai começar e nós queremos compartilhar com vocês. Nós temos uma data para reunião de homens, reunião de mulheres, reunião de casais, jovens. Nós temos todo sábado. Eu gostaria que você, pai, você mãe que está aqui, envie seu filho, envie sua filha. Ontem foi uma palavra muito especial, tremenda. E eles estão crescendo, eu creio que Deus tem algo para a vida deles, e nós também queremos fortalecer a igreja com nossa palavra, com nossos estudos, e eu gostaria então na semana que vem passar algumas coisas para vocês, mas que orasse também já pelo encontro, que nós queremos ter aqui um encontro de jovens, dia final de fevereiro, que a gente fala que é feriado de carnaval, e nosso carnaval é na presença de Deus. Eu quero pedir que você ore por esse encontro aqui com jovens, com adolescentes, e que eles também já orem por isso, se preparem, e vocês intercedam por esse evento. Amém? Quero ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25. O livro de Mateus é um livro, é o início do Novo Testamento, né? A gente sabe que aqui numa ordem bíblica tem algumas cronológicas, algumas diferenças, mas começa como rei. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, e ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e esse rei está voltando, e todas as palavras mostram e apontam para isso. E nós começamos o Evangelho aqui compartilhando o nascimento de Jesus, né? Começa com a genealogia, a origem dele, mas depois o nascimento e etc., o ministério de Jesus. E ele começa o ministério num lugar muito carente, que é a Galileia, que é um lugar de conflitos, de ruínas, e ele vai naquele lugar para salvar as pessoas do conflito, das suas ruínas. O Senhor entra em nossas necessidades, Deus está interessado em nós, e não importa se você está bem, se você está ruim, e achando que Deus não se importa com você, isso está errado, porque Ele quer ir onde você está. Uma prova disso é que o ministério de Jesus começa ali em Jerusalém, naquele lugar difícil, não foi, na Galileia, não em Jerusalém, onde era o templo. Então nós temos algumas etapas com Jesus. Jesus também vai para Jericó, vai para Gadara, e ele se importa com as pessoas nos lugares mais distantes, e ele vai naqueles lugares onde as pessoas estavam longe dele, para trazer para perto dele. E aí no final do seu ministério ele começa a levar as pessoas e conduzir para Jerusalém,
que é uma cidade, um lugar de paz, onde está o templo, onde será estabelecido o palácio do rei, onde ele vai governar, onde as profecias confirmam e dizem que ele voltará. Então eu quero ler com vocês o final desta história. E o capítulo 25 de Mateus diz assim, mas esse capítulo 14, verso 14, que eu quero ler com vocês, de fato ele não começa no 14, né, como está classificado aí em alguns grupos, parábola dos talentos, né, mas ele começa no versículo 13, porque o versículo 13 vai dar o teor, vai dar a ideia do que ele está falando, e quando ele trata desse assunto, ele está tratando desse assunto lá em Jerusalém, para seus discípulos, para as pessoas que ele tirou das ruínas da Galileia, e foi muitas pessoas, mas poucas pessoas o acompanharam até lá. E a gente olha assim, dentro do contexto do Evangelho, que quanto mais perto da cruz Jesus chegava, menos pessoas o acompanhavam. E equivale para as pessoas que estão aqui. E não é fácil, quando você está chegando perto daquele lugar de sacrifício, menos pessoas estão dispostas, né? E o versículo 13 diz, portanto vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ele está falando da sua volta, ele está falando da sua vinda, da sua segunda volta, da sua segunda vinda, que nós aguardamos. Então ele começa a contar uma parábola, e aqui a parábola é uma sombra, uma tipologia, uma maneira de falar, de uma forma simples, mas para que algumas pessoas entendam e outras não. E ele diz, pois será como um homem, do que ele está falando? Da sua vinda. Então será como um homem que, se ausentando do país, saiu daquela terra, chamou os seus servos e os entregou os seus bens. Olhe bem, que ele não chama qualquer pessoa, ele não chama qualquer, ele chama seus servos, aqueles que o amam, aqueles que servem, em tese, aqueles que submetem a ele. Versículo 15, a um desses servos deu 5 talentos, talento é a maior, aqui a gente pode dizer uma unidade monetária daquela época, aquele governo, naquela época romana, né? Talento, alguns dizem que chega a ter 33 quilos, imagine que um talento tinha 33 quilos de ouro, 5 talentos, faça conta, 165 quilos de ouro, aproximadamente 33 quilos cada talento. Né? Hoje, o ouro não é uma coisa muito barata, é o metal mais caro que tem. Né? Em torno de, eu não sei qual o preço, se eu vi em uma bolsa aí, não sei se é cada 100 gramas, 300 e pouco. A grama? Quanto? Uma grama? 300? Uau! 30 e poucos a grama, né? Então, imagine isso aqui, era muito dinheiro, né? Sei lá, 10 milhões, uma coisa por aí. E ele chamou a pessoa e deu esse talento, essa quantia, e aqui fala de ouro, o talento romano era ouro, e ouro fala de algo especial, algo incalculável, algo que tem muito valor. E ele chamou essa pessoa e deu 5 talentos para elas. Isso era muita coisa, 165 mais ou menos quilos de ouro. E a outro deu 2, e a outro deu 1 talento. Amém? Mas se a gente analisar o contexto, eu vou adiantar alguma coisa para vocês. Independente do talento que Deus te deu, a recompensa é a mesma. Olha que interessante. Entra no gozo do meu Senhor e tal e tal. Então é importante que você entenda que nós não vamos receber a recompensa por causa do número de talento que temos, mas é por causa da nossa fidelidade ao Senhor. E o versículo seguinte diz, o que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Quero parar aqui um pouquinho explicando esse texto. A palavra negociar significa trabalhar, significa se esforçar. Negociar significa negar o ócio. Eu nego ficar sem fazer nada, eu vou trabalhar.
Negociar é você negar, ficar inativo diante de Deus. Trabalhar com aquilo que Deus te deu. Então ele fala o seguinte: trabalhou e ganhou 2 talentos. A um deu 5, outro deu 2. Do mesmo modo que recebeu 2, ganhou também os outros 2. O que, porém, recebera um talento, foi e cavou na terra. Este ficou ocioso. Esse não trabalhou. Esse foi e cavou, escondeu na terra o dinheiro, o valor do seu senhor. A palavra esconder tem a ideia de ocultar, não revelar. E por isso a culpa, a condenação dele é mais ou menos por aí. Quando você não revela o que Deus te deu. Quando você não se mostra, quando você esconde o talento de Deus. Quando você foge, quando você faz, não, eu vou ficar quietinho, vou esconder isso. Parece que era mais ou menos essa atitude. E a gente vai ver a narrativa, o que acontece. Muito tempo depois, olha que o texto está falando da vinda do Senhor. Muito tempo depois, ele volta. E está falando de mim, está falando de vocês. Que Deus nos deu talento. Cada um segundo a sua capacidade, para ter a mesma recompensa, estar com Ele. Reinar com Ele, é a mesma recompensa. Mas a um deu 5, deu 2, outro deu 1. E um tempo o Senhor voltará, está falando aqui, muito tempo depois, e esse muito tempo depois vai ser esses dias, vai ser daqui a alguns anos, eu não posso estimar, isso não é permitido, mas a gente vê alguns sinais. Muito tempo depois, que são nesses dias que vivemos, veio o Senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então o que recebera 5 talentos, aproximou-se, e entregou-lhe os 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, olha, aqui estão outros 5 talentos, que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: muito bem, elogiou ele, servo bom, e ele diz: fiel. E ele diz agora: sobre pouco foste fiel. Imagine, né? 165 quilos de ouro, o Senhor diz que é pouco. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra e participa do gozo, da alegria do seu Senhor. Então essa pessoa, ela entra agora no reino de Deus. Chegando, porém, o que tinha recebido 2 talentos, e disse: entregaste 2 talentos, olha como eu ganhei com eles outros 2. E disse o Senhor: muito bom, servo fiel, sobre muito te colocarei, entra e participa na alegria do seu Senhor. A recompensa é a mesma. E aquele que tinha 1 talento, porém, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não plantaste, e ajunta onde não espalhaste. Aqui fala de receio. Com medo, escondi na terra o teu talento, enterrei. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: servo mau e negligente, sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter confiado o meu dinheiro, esse talento, aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-lhe o que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lança este servo para fora, ele é servo inútil, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Senhor, fale conosco através dessa palavra, e nos revela o nosso tempo, o tempo do Senhor, na nossa vida, para que possamos fazer a sua obra. Amém. Amados, essa é uma passagem muito rica, tem muitas interpretações aqui, tem muitas ênfases, e eu quero dar uma só, e falar um pouquinho com vocês sobre isso. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nós precisamos voltar muito para a palavra de Deus, porque Deus, Ele tem algo para nós.
Deus tem algo para você. A gente precisa praticar a palavra de Deus. E o que seria praticar a palavra de Deus, a lei do Senhor? O que seria que é mais importante para Deus? O que é mais importante para Deus são vidas. E se eu perguntasse para vocês, de acordo com esse texto, se você fosse para definir, você que está aqui na igreja, você que está me ouvindo, defina para mim o que é uma pessoa fiel. O que é uma pessoa fiel? O que é fidelidade? Então a gente pode falar, aquela pessoa que a gente confia. Que mais? Aquela pessoa que não vai trair a gente. Que mais? Então tem muitos sinônimos sobre fidelidade. Só que esse texto, na palavra de Deus, e essa passagem, essa parábola, ela nos ensina que fidelidade tem somente um significado. A palavra fidelidade para Deus, o que importa para Deus, é quando você multiplica o que Deus te deu. A gente vê aqui os dois primeiros servos, e a palavra trata de servos. Servo significa pessoa que está com o Senhor. As duas primeiras pegaram logo e foram trabalhar. Foram trabalhar e foram negociar e pararam. A palavra negociar é negar o ócio. Você negar, ficar parado, estacionado, estagnado. Né? Lá no livro de Apocalipse, acho que Apocalipse 20 e 12, hoje de manhã, nós estávamos compartilhando uma palavra aqui com os pastores e voltando do nosso trabalho. E eu fiquei impressionado sobre isso, porque aqui nós estamos vendo que Deus está falando para que as pessoas reconheçam as suas obras. Nós precisamos reconhecer a obra de Deus, a palavra de Deus, e cumprir a palavra e a lei de Deus. A gente não vai esperar que as pessoas que não conheçam a Deus façam isso. Nós que conhecemos a palavra de Deus, que temos que fazer. Nós temos que cumprir, porque nossos pais nos ensinaram, nós aprendemos, e nós temos que aprender e também ensinar lá fora. Ontem eu falava com jovens, com adolescentes, como 7 passos para entrar na presença do Senhor, usando a figura do tabernáculo, e eu falava para eles que nós precisamos transformar essa sociedade. E somos nós, a palavra de Deus, através da palavra do Espírito Santo, nós que temos que falar para a sociedade o que tem que ser feito, como fazer, e não aprender com ela o que temos que fazer. Porque eles estão ensinando coisas que nós não praticamos e não deveríamos fazer. Comportamentos, condutas e valores, onde a gente olha hoje, onde que estão os valores? Quais são as pessoas que são modelos, exemplos? Está pobre disso. Mas a palavra tem ensinado sobre fidelidade, sobre amor, sobre respeito, sobre andar nos caminhos do Senhor. Olhe bem no capítulo, acho que 20 que eu estava lendo, acho que o versículo 12 de Apocalipse. E aqui também está falando sobre nos fins, né? Está falando sobre o tempo de Deus, sobre o tempo que o Senhor está determinando sobre sua igreja. Vi também os mortos. Só que essa palavra mortos aqui no grego tem uma palavra que tem um significado, que não é só aqueles mortos que estão mortos mesmo, né? Como a gente tem a palavra necrose, que é necrose, que é a pessoa que está morta fisicamente. Não é essa palavra, necros no grego, melhor falando. Não é só essa palavra, é a palavra inativos. Eu vi os inativos, aqueles que não fizeram as atividades, aqueles que não trabalharam. Esses são os mortos dentro do texto. Grandes e os pequenos, quer dizer, importantes, né? E não muito importantes. Aqueles que eu dei bastante talento, aquele que eu dei pouco talento, aquele que deu 5. Eu vi aqueles que eram grandes e os pequenos. Eu vi os inativos que receberam os talentos. Versículo 12, posto em pé diante do trono, hora de prestar conta do Senhor. E aqui é um link com o que acabamos de ler com vocês em Mateus capítulo 25. Todos nós vamos nos comparecer diante do Senhor, todos vocês com seu talento, e você vai falar para o Senhor o que você fez, diante de pé do trono. Então se abriram livros, ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados. Aqui fala inativos, aqueles que não estavam ativos.
eles foram julgados segundo as suas obras. Obra é trabalho, obra é aquilo que eu rendi, obra é aquilo que nós estamos produzindo ou não para Deus. Nós somos sendo julgados conforme se achava escrito nos livros. Então olha que interessante esse texto. E se você olhar no capítulo 20, que nós lemos 25 com vocês, no capítulo 24, fala da parábola de 2 servos, aquele que trabalhou, aquele que não trabalhou. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de algo que Deus quer que a gente faça, que a gente produza. Fidelidade. E fidelidade não é quando você fala assim, essa pessoa nunca pecou. Isso não é fidelidade. Porque pecar é uma condição que muitas vezes você não consegue evitar, em pensamentos, em atitudes. Mas quando você erra, quando você peca, quando você não é um erro intencional, mas quando acontece algo, você vai diante de Deus. E João disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a nossa imundícia. Ele diz ainda, filhinho, se pecar, você tem um advogado junto ao Pai. Às vezes nós temos uma concepção, eu estou na igreja, eu tenho que ter uma vida séria, certa, e é verdade, mas não é só isto. Você tem que se multiplicar. Você não pode perder pais, vocês não podem perder seus filhos. Filhos, vocês não podem perder seus pais, porque os nossos pais é a nossa riqueza, nossos filhos é a nossa maior riqueza, são os nossos talentos. Os nossos filhos carregam nossa genética, nosso DNA, carregam nossos valores, carregam nossa cultura, carregam nossa fé, e eles vão transmitindo de geração em geração. Nós não podemos perder, e nós somos modelo, exemplo, e às vezes a gente acaba ocioso, sendo ocioso. E fidelidade, às vezes a gente está no patamar que nós vivemos aí de uma cultura religiosa, né, e que ela está muito ligada a algumas coisas que são importantes, mas às vezes não são verdadeiras. Eu tenho que ser um santo, mas sim, temos que nos separar das coisas, mas você não vai ser perfeito. E a gente acha que a gente vai entrar no céu porque a gente é perfeito. Você não vai entrar no céu porque você é perfeito, você vai entrar no céu porque aquele que é perfeito te aperfeiçoa. E sabe uma coisa perfeita? Funciona. Ela desenvolve. Então, nós vamos estar ouvindo a parábola de Jesus, que ele olha para a figueira e ela não tem fruto. E ele fica desapontado com ela. Fruto é o que nós geramos nessa vida para Deus. Não são só riquezas, não são só conhecimentos, mas são vidas que a gente tira do mal e leva para Jesus. Uma pessoa que está lá fazendo uma coisa errada, está matando, está roubando, está fazendo coisas indevidas, e a gente chega nela e a gente começa a trabalhar com aquela vida. Pessoas que estão, pode imaginar aí como algumas pessoas estão vivendo, e elas podem ser alcançadas para o Senhor. Então eu quero dizer para vocês que fidelidade a Deus é quando você tem algo para o Senhor. E nós estamos aqui diante de uma passagem que fala que o Senhor saiu, foi embora, deixou a gente trabalhando e diz que virá. E todo o evangelho, ele é escatológico, todo o evangelho fala da vinda do Senhor. Todo o evangelho fala de uma ação. Se a gente olhar para o Antigo Testamento, que é importante, e a gente precisa estudar a palavra de Deus, Jesus diz lá em João 5:19, examinai as Escrituras, porque vós cuidar de ter nelas a vida eterna. Ele não está falando do Novo Testamento. O Novo Testamento não existia, não circulava. O Novo Testamento, depois do ano 40, 50, que começou algumas cartas e foram aí organizando o Evangelho e etc. Ele estava falando do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está falando de Jesus, o tempo todo, da vinda dele. Como nós estamos olhando para a figura onde falava sobre o Egito, o deserto e Canaã. Deus tira o povo do Egito, que estava na presença dos deuses do Egito. E Deus tira aquele povo do Egito, e para você chegar aonde Deus tem para você, você tem que passar por um deserto. E por isso Deus pede que eles construam uma tenda, um lugar onde Deus pudesse se fazer presente e se revelar.
um santuário. No Antigo Testamento fala desse santuário de 7 passos, e ontem falávamos sobre isso. O primeiro passo era você entrar pelas portas com alegria, não com tristeza. Se você entrasse com tristeza, você era amaldiçoado, você era expulso. Porque o Senhor é a nossa alegria. Por mais que você esteja triste, por mais que seja difícil a sua vida, quando o Senhor está na sua frente, tudo vai passar, tudo vai mudar, porque a presença do Senhor, a glória do Senhor, transforma tudo. E depois daquela entrada, a gente tinha um holocausto, onde era queimado a carne, o sacrifício, ali é o primeiro fogo. Nossa vida precisa passar por uma prova de fogo, de resistência, de negação. E esse fogo do altar, mais tarde, era levado para acender o candelabro dentro da tenda, para que tivesse luz. Mas muitas pessoas não têm luz, não têm óleo para queimar, não conseguem viver na claridade, porque nunca passou por um holocausto, nunca se entregou, nunca queimou o pecado, nunca se rendeu. E essa luz, que acendia, esse candelabro que ficava dentro da tenda, esse fogo, era o mesmo fogo que pegava e levava para um lugar chamado incensário, onde era queimado incenso com fogo, aquele fogo que era do seu sacrifício, que era da sua presença do Espírito Santo, e agora aquele lugar começa a cheirar um perfume suave, e aquele perfume agrada a Deus. Então o último lugar, não era você que abria, não era você que entrava, era Deus que te convidava. Mas aquele altar de incensário, que significa adoração, louvor e oração, tinha que ter fogo. Se a nossa vida não tiver fogo, não funciona. Se nossa oração não tiver fogo, se o nosso louvor e adoração não tiver fogo, aquela cortina não abria, que era o Santo dos Santos. Lá no Antigo Testamento, tudo isso é Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é o sacrifício, Jesus é a água, que era a pia, Jesus é a luz do mundo, e o que sustenta a luz do mundo, Jesus, é que havia azeite, o Espírito Santo na nossa vida, que faz Cristo brilhar. E Jesus era o pão da vida, sem Jesus a gente não se alimenta, e Jesus é o altar do incensário, ele intercede por nós. De modo que eu quero dizer para você, o Antigo Testamento, ele está apontando para Jesus. Jesus diz: examinai as Escrituras. Fala para a gente estudar, dar atenção para ela. Mas hoje, na época que nós vivemos, nós também precisamos examinar o Novo Testamento. Os evangelhos apocalípticos, proféticos, que são os últimos capítulos de Mateus e de Lucas, que fala da vinda de Jesus, como um Apocalipse. E o que Deus espera da igreja, que Deus espera dos seus servos. Quantos são servos de Deus? Amém? Quem não é servo de Deus, irmão? Misericórdia. Tem que ser servo. Servir a Deus com amor, com alegria. Deus deu talento para você. Deus deu algo rico para você. Deus deu algo que custa. E confiou em você algo incalculável. É um ouro. Ouro para nós, para a palavra de Deus, é algo divino, algo que não pode se perder. E a gente pode gastar um tempinho aqui para aprender com aquela pessoa que foi lançado para fora do reino de Deus. Muitas vezes a gente precisa saber, não só como entrar, mas a gente precisa saber o que acontece para não entrar. E aquele homem, ele era servo. A Bíblia diz que ele pegou aquele talento e guardou aquele talento. Ele guardou aquele valor. Ele não usou aquele valor de uma maneira leviana. Aquele servo, ele não traiu como a gente pensa, ele não pegou e jogou fora, gastou. O filho pródigo, na Bíblia conta que pegou a herança e gastou, perdeu tudo. Ele volta e Deus perdoa ele, mas esse servo, ele não fez isso, porque o tempo aqui é outro. O tempo do filho pródigo é o tempo que a pessoa pode vir aceitar Jesus e se arrepender. O tempo do que estou falando para vocês é o tempo da prestação de conta, que não tem mais arrependimento. É o tempo que você tem que ver o que Deus você está fazendo com o seu talento.
Ah, pastor, eu perdi o talento, eu tive problema, eu não honrei meus pais, eu não ensinei meus filhos a andar na casa de Deus, eu não trouxe meus filhos para a casa de Deus, são meus filhos que me levar ele em festinha em qualquer outro lugar. Tem pais que, em vez de trazer os filhos para a casa de Deus, são os filhos que mandam neles para levar para outros lugares que não tem nada a ver com Deus, e eles vão. Mas se isso é a sua condição, ainda é tempo. Ainda é tempo do filho voltar para a casa do pai. Ainda é tempo de termos o perdão do pai, se temos jogado fora, perdido as nossas heranças e os valores. Ainda é tempo de ver o que eu estou fazendo com meus pais, dando mau testemunho. Meus pais estão lá e eu não quero me preocupar com ele. Meus irmãos, meus familiares, meu cônjuge. Eles precisam conhecer Jesus, porque Deus deu um talento para todos, todos, todos. Você tem um talento, tem algo de valor na sua vida, e não é só você vir para Jesus, não é só você se salvar. Esse servo fiel, ele veio, está aqui, está o talento, o que eu ganhei está aqui, e eu estou aqui, eu não pequei, eu não errei, eu não falhei, eu não menti, não enganei, e é verdade, ele não tinha feito nada de errado, ele estava ali, do nosso ponto de vista, fiel. Mas Deus não está vendo isso, Deus está vendo algo diferente. Deus está vendo algo que os seus servos naturalmente se multiplicam. Na natureza, se você planta uma árvore de laranja, ela vai produzir laranja. Na natureza, se você planta milho, você pode falar assim, não dê milho, não vai dar nada, nem que você não queira, ela produz. E por que no mundo espiritual é inverso? Não, não é inverso. O natural, o fiel, é que a gente ganhe nossa casa, ganhe nosso vizinho, ganhe nosso amigo. E eu ministrava semana passada que Jesus chegou na casa de Zaqueu e não disse nada. Mas a presença dele convenceu Zaqueu a mudar de vida e se arrepender. Fidelidade, irmãos, não é você não errar. Fidelidade não é você simplesmente não falhar. Porque pessoas que tentam, falham. Eu já errei muito, porque eu tento. Pessoas que não falham, são pessoas que não fazem nada. Quem não faz nada, nunca erra. Quem não faz nada, nunca erra, porque não tenta nada. Ah, eu não vou fazer, porque não vai dar certo, eu vou fazer, porque não vai dar certo. E eu brinco, às vezes, com a Miriam, e falo assim, olha, qualquer coisa é melhor que nada. Um é melhor que dois, né? Não ter carne, o ovo, é melhor o ovo do que, melhor a carne com o ovo, mas se não tem carne, vai o ovo mesmo. Se tiver dois é melhor, se não tiver dois, um é melhor que dois. Faça. Faça. E fidelidade não é só se você se manter, guardar o tom e falar assim, olha, está aqui Deus, o que você me deu está aqui, eu não perdi. Deus não quer isso de você. Deus chamou esse cara infiel, você é um servo, e chamou ele de mau, chamou ele de rebelde. E eu queria gastar um pouquinho de tempo mais sobre esse homem, mas não vai dar tempo. Mas para nos despertar. Porque hoje, nenhum de nós estamos vivendo essa passagem. Quando estamos com os nossos olhos abertos, você não vai prestar conta a Deus. Mas vai chegar uma hora que nós vamos prestar conta a Deus. Os grandes e os pequenos. Você que tem bastante talento e você que tem só um talento, vai prestar conta a Deus. Os mortos, os inativos também vão prestar conta a Deus. Eu preciso trazer essa palavra com vocês. Nós estamos aqui quase 2 anos inativos. Não é por sua causa, não é por nossa causa. Mas na nossa mente, parece que foi ontem. E a gente acostumou a ficar inativo. A gente acostumou a fazer nada. A gente acostumou, pegou o talento. É por causa da pandemia, pastor. É por causa do Covid. E eu sei, entendo. Mas agora é hora de retomar. E falar, Deus vai fazer um milagre. O que eu não consegui trabalhar nesses dias, nós vamos vencer agora. Eu vi uma palavra de um pastor dizendo a profecia, o que nós vamos fazer nesses dias, vai ser muito maior do que teríamos feito nesses 2 anos. Porque nós estamos com Deus. E eu quero que você entenda que fidelidade é você multiplicar sua vida em Deus. Multiplicar seu amor, sua paciência, sua graça. Jesus fala, se um ladrão pedir tua capa, o que você tem que fazer? Dê sua túnica.
E a gente percebe que, olha, eu estou falando aqui para a gente, a palavra de Deus é para os filhos de Deus, não é para o filho do mundo. A pessoa que não crê em Deus não vai cumprir a palavra, mas você que crê em Deus tem que cumprir a palavra. Você não pode ficar indiferente à lei de Deus, nem eu, nem você. Se um ladrão pedir alguma coisa para você, você tem que fazer. Imagine se um irmão pedir. A Bíblia diz, a lei de segunda milha, se um irmão pedir para você caminhar 1 milha, caminhe 2. Diz a história que havia ali uma lei, que você tinha que carregar 1 milha, a pessoa estava precisando de alguma coisa, e né, uma pessoa que tivesse uma necessidade, a lei romana lá, você tinha que levar 1 milha aquele peso, aquela carga para ajudá-la. Mas a Bíblia não fala para você fazer 1 milha, porque a lei romana obrigava você a fazer 1 milha. Se você é cristão, você faz 2 milhas. E hoje a gente vê como é difícil falar para você ler a Bíblia. Você não lê. Você orar. Você não ora. Irmão, vamos orar. Vem aqui quarta-feira. Se eu falar para você vir quarta-feira, você tem que vir quarta e quinta. A pessoa, mas não tem quarta, não tem culto quinta, mas vai ter. Se eu falar para você, irmão, vem no sábado, você tem que vir no sábado e no domingo. Se eu falo para você vir no domingo, você vem no domingo, porque você é servo de Deus. A lei é para os filhos de Deus. A lei não é para o mundo que não crê em Deus, a lei é para o que crê. Essa é a lei do Senhor. Se o irmão pedir, né, se um ladrão pedir tua capa, dê sua túnica. Quem que é o ladrão? Alguém que não quer meu bem. Mas mesmo assim, eu vou fazer o máximo. Então nós precisamos sempre praticar a lei da segunda milha. Pais, vocês têm seus talentos, seus filhos são lindos, são maravilhosos. Vocês não podem perder eles. Mas você sabe que o inimigo está lutando para tê-los. É uma luta. Por isso que você tem que trabalhar com eles. Você não pode ser ocioso na sua casa. Você tem que começar a convencê-los, compartilhar com Deus. Você tem que animá-los. Você é o líder da casa. O pai, ele é um sacerdote. O que é sacerdote? Que leva as pessoas na presença de Deus. Os pais, eles têm que levar seus filhos na presença de Deus. Por que muitos filhos não querem ir na presença de Deus? Porque não conhecem. Porque os pais não fizeram isso. Pedro fala no Novo Testamento que nós somos sacerdotes, todos nós somos sacerdotes. Quem era o sacerdote? Aquele que cumpria os 7 passos para entrar na presença de Deus. Na verdade, eram 6 passos. É como o mundo foi feito em 6 dias, no 7º descansou. O 7º passo não é você. Quando você dá os 6 passos para entrar na presença de Deus, o 7º passo é Deus que faz. Ele abre, Ele levanta, o Espírito Santo vem e um vento sopra aquele cerado, aquele que não sei se pesa 300, 400 quilos, uma coisa assim, muito grosso, muito espesso, um homem não consegue levantar, mas o vento do Espírito vem e entra, levanta, então a pessoa pegava e entrava no Santo do Santo, diante dos querubins. Né? A gente gosta de cantar aquele cântico, né? Quero entrar lá diante dos querubins, é a figura da arca, onde o Senhor está, a presença do Senhor. E ali, irmãos, ali não tem mais fogo humano, ali tem o fogo de Deus. Ali, irmão, não tem mais nada da terra, ali só tem a presença de Deus. Nós queremos convidar você a entrar na presença de Deus e pedir, Senhor, eu preciso multiplicar meus talentos. Fidelidade, irmão, sinônimo de fidelidade na Bíblia é quando você multiplica, quando você ganha vidas para Jesus, quando você pega as coisas que para Deus são mais importantes. O que é mais importante para Deus, pastor? Se você ler na Bíblia, você vai ver que são as almas, que são as vidas. E eu gostaria muito que toda a igreja orasse conosco, para que esse ano a gente conseguisse alcançar nossa família, nossos amigos, conseguimos trazer todas as pessoas que conhecemos para conhecer a Deus. Sabe, nós vamos nos levantar em oração e Deus vai te capacitar. Você vai negar o ócio, vai negar ficar, né, perdendo tempo. Você vai trabalhar para Deus. Fidelidade é isso. Porque aquele cara era servo. E essa não é a condição para entrar no céu. Não é, porque ele foi chamado de servo, mas ele foi chamado de inútil
e mal. Por quê? Se ele não fez nada de errado. Ele não pecou, não perdeu o talento, não jogou fora, não desprezou, ele não ficou perdendo tempo com as coisas, porque ele não fez o que tinha que ser feito. E o Senhor disse para mim e para você, a grande comissão, o livro e o evangelho de Mateus termina, Jesus, capítulo 28, dizendo, ide e fazei discípulos. Façam discípulos, ensine o evangelho para mim. A proposta do evangelho significa notícias de salvação, boas notícias de salvação. É isso que a igreja tem que fazer. E quando eu falo de igreja, eu falo de você. E você que está aqui, fala, pastor, eu sou um filho pródigo, eu perdi tudo, o talento. Então volta. Volta porque o pai está aqui, ainda não chegou o dia da prestação de conta. Ainda não chegou o dia em que os mortos, os inativos vão estar diante de Deus. Volta porque o pai tem mais para te dar. Não tem herança que você queime, estrague, que o Senhor não possa te capacitar. Mas enquanto o pai está aqui, enquanto há tempo, eu creio que nós precisamos retomar numa condição de nos multiplicar para Deus. Precisamos nos preocupar muito com a nossa vida cristã. Não é eu chegar aqui, olha, eu já ganhei meus filhos, eles estão lá servindo o Senhor, já ganhei minha esposa, estamos na igreja. Não. O seu trabalho só termina quando o Senhor chamar. Enquanto o Senhor não chamar, você tem que trabalhar, tem que continuar, porque é assim que diz, o dia que Ele chegar, Ele vai chamar você. Não é você que chama a Deus, é Deus que vai chamar você para a prestação de conta. Então nós precisamos reconhecer que existe um Deus, e existe um mandamento de uma lei de Deus. Muitas pessoas, ontem falávamos isso de manhã, reconhecem que existe um Deus, mas não reconhecem a sua lei. Não querem reconhecer a lei de Deus, o mandamento de Deus. Não querem reconhecer. Deus, Ele mandou que você lesse a palavra dEle, examinasse a palavra dEle. Esse livro nós chamamos de Bíblios. Bíblios é a palavra latim que significa livro. No plural, livros, porque são muitos livros aqui dentro. O livro de Daniel, o livro de Salmos, o livro, então colaram todos eles. Mas todos eles inspirados por Deus. E nós chamamos isso aqui de livro de Deus. Por isso que o nome é livro sagrado. Como tem algumas religiões, como tem aí os livros de algumas religiões que têm seus livros, esse aqui é o livro sagrado para nós, de Deus, é a nossa lei. E nós precisamos cumprir essa lei de Deus. E fidelidade não é você nunca trair sua esposa. Fidelidade é você fazer amor com ela, é você dar filho para ela, é você ter uma geração que possa te chamar de pai e você constituir uma família. Fidelidade não é quando eu não tenho nenhuma ação negativa. Fidelidade é quando eu tenho uma ação positiva de amor e de multiplicação. Os inativos, que não fazem nada, são chamados mortos. São aqueles que estão parados, ociosos. E essa, dentro do texto, não é a minha ideia, é a ideia do texto, da narrativa do Evangelho, que Jesus fala, não é nenhum um apóstolo, mas é o próprio Jesus que fala. A infidelidade, quando a gente não valoriza o talento de Deus. Talento não é dom. Dom é uma outra coisa. Os talentos aqui espirituais são coisas, são missões que Deus nos deu. Dons de cantar, dom de sei lá, mexer com alguma coisa, construir, desconstruir, consertar as coisas, cantar, são dons naturais. Eu estou falando de talento. E minha oração agora é que Deus te use. Ainda é tempo. E há uma multidão que precisam conhecer Jesus. Há muitas famílias que precisam ser alcançadas com o amor de Deus. E eu queria pedir a você, como um irmão, caminhe a 2ª milha conosco. Vamos alcançar vidas. E que a gente venha para o culto e você não venha mais sozinho, vem com um irmão, traz um amigo. Tem pessoa que nem está se trazendo mais, nem ela vem. Então, por favor, não faça isso.
Venha e traga alguém. Porque quando você faz isso, sabe o que Deus vai falar para você? Bom e servo. Você é um bom servo, fiel. Sobre muito te colocarei. Entra na alegria do Senhor. E você vai experimentar desde já o gozo, alegria e satisfação da presença de Deus na sua vida. Vamos orar? Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar, encerrar a transmissão, pedir que Deus abençoe cada pessoa que está nessa casa, que você tem um talento, sua casa é importante, sua família é importante. E se nós desprezamos o talento de Deus, ainda é tempo de voltarmos, trabalhar e fazer a obra de Deus. Fidelidade não é quando você guarda, quando você não gasta. Fidelidade é quando você investe naquilo que Deus determinou. Pai, em nome de Jesus, abençoe agora as pessoas que estão nos ouvindo nessa transmissão e abençoe essa casa, porque ainda há tempo. Que o Senhor possa dar uma consciência para nós de que esses talentos que o Senhor tem nos dado, que é ouro para o Senhor, são as pessoas que são colocadas ao nosso redor, faz parte do nosso oikos, da nossa amizade, que nós somos responsáveis para levar a Tua palavra, salvação e alegria, para que elas Te conheçam. Deus abençoe os talentos dos Teus filhos, e que eles possam multiplicar para a glória de Deus. Eu quero orar pelas casas, pelas famílias, pelos lares, e que os pais ganhem seus filhos, que seus filhos, esses filhos ganhem os pais, que os cônjuges, que esse marido possa ganhar essa esposa, que essa esposa possa ganhar esse esposo, para a glória de Deus. Deus, nós oramos para que nós, pais, possamos ganhar e trazer nossos filhos. Nós declaramos que nossos filhos não se perderão. Nós não criamos filhos, não criamos famílias para a perdição, mas para a salvação. Agora abençoe esse lar, essa casa, essa família, no Teu poderoso nome. Dá uma semana de bênção, de vitória. Eu oro, Deus, também que o Senhor traga saúde nesse lar, nessa casa. Traga, Senhor, recursos, que esse coração não tema, porque o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, e nós confiamos essa casa, essa família nas Tuas mãos. Assim nós oramos no nome do Senhor. Amém. Que Deus abençoe essa transmissão. Você que está em casa, fica com Deus no nome de Jesus. Amém.